bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo isso. Gente, hoje eu vou dar continuidade porque foi dado aula passada sobre inglês instrumental e as suas técnicas. Vocês viram o scanning e vocês viram o skimming, certo? Então hoje nós veremos previsão, inferência e seletividade. Ok, o que seria a previsão? A previsão ela não é nada menos algo que você vê, que você utiliza para que ative o seu conhecimento prévio. O que seria meu conhecimento prévio? Seria tudo o que você sabe sobre aquele assunto. Por exemplo, em um texto nós temos o título Political Crisis in Brazil, tá? Título em inglês mesmo. Você sabe que political tem a ver com política, tá? Você sabe que crisis tem a ver com crise. E você sabe que Brasil é o Brasil. É este o lugar que a gente mora, tá? Eu dei um exemplo bem fácil aqui para que vocês consigam entender o que significaria essa previsão. Porque vocês já sabem que ele vai falar de política, vai falar de crise e vai falar que é uma crise que está ocorrendo no Brasil, tá? Eu sei que foi um exemplo bem simples e que as palavras, tá? Atentem muito nisso, e que essas palavras que eu usei, elas se assemelham muito às que nós temos na língua portuguesa, tá? O political, que você sabe que tem a ver com política, não tem muita diferença, tá? Até mesmo na pronúncia, muito parecida. Apesar de a gente ter aquele efeito sobre a língua inglesa, né? Então você tem o crisis, que é crise, tá? E o próprio Brasil, tá? Então esse foi um exemplo bem simples sobre um possível título de um texto, bem genérico, tá? Mas não se deixe enganar pelo fato de que vocês têm palavras parecidas e o tempo todo vai ser assim, não. Vocês têm as palavras cognatas, tá? A gente vai aprofundar isso na próxima aula. A professora ela vai aprofundar mais isso, tá? Você tem as palavras cognatas, que você é muito parecida com a que a gente tem na língua portuguesa, como restaurante. A diferença da palavra restaurante em inglês para a palavra restaurante em português é simplesmente aquele é do final, ele some e a pronúncia muda. Tá? Esse seria um cognato muito forte, como exemplo. Mas você tem os falsos cognatos, tá? Eles existem. Então, a gente vai aprofundar mais isso sobre a próxima aula, tá? Logo a seguir, um pequeno teste, tá? Sobre essa atenção a títulos e subtítulos, para que ative o conhecimento prévio de vocês, para que vocês saibam do que o texto está falando, tá? Vemos aqui um texto em que o título dele, qual é o título dele, tá? Do que ele fala? Observando o texto, o que vocês acham que ele fala, tá? Existe algum subtítulo, algo parecido que possa ajudar a compreender melhor do que vai ser o texto? Dependendo muito do gênero, não precisa ser um subtítulo. Ele pode ser um assunto, como geralmente é no e-mail. O e-mail ele tem um assunto. Aí às vezes você bota no assunto de uma forma bem sucinta para ajudar a pessoa que às vezes só vê o assunto, ela já sabe do que vai ser, tá? Então, dependendo do gênero, vocês têm que prestar muita atenção nisso. No caso, esse texto que eu passei para vocês, ele se chama letters, que significa letras, mas que também pode significar cartas. Carta, no caso sem o S, ou cartas, tá? Cartas aquelas escritas que o correio entrega. Que pode significar cartas, tá bom? Então, como ele tem um formato meio que de carta ou e-mail, tá? Um possível subtítulo que ajudaria a entender melhor o texto seria um momento em que está escrito Children and Guns. Como vocês podem ver, nenhuma dessas duas palavras tem semelhança com alguma palavra em português.
no máximo, cada uma significa children. Children significa crianças, tá? Crianças. Então, children igual a crianças e guns é igual a armas. Você até tem uma palavra cognata para armas na língua inglesa, tá? Mas ela é muito parecida, mas ela não significa armas, tá? Que seria arms, sem aquele segundo A, tá? Fica ARMS, tá? Mas ele não significaria armas, ele significaria alguma coisa relacionada com o exército ou então braços, tá? Plural de braço, tá bom?